E aí, minhas amigas e meus amigos? Sejam bem-vindos novamente aqui ao meu canal do professor Bruno Garcia Redondo, com vídeos de processo civil aqui com frequência. Vamos prosseguir no estudo do Instituto de TGP Processo e vamos agora estudar os sujeitos processuais. E continuando no estudo dos sujeitos processuais, vamos estudar, e já vimos em outros vídeos aquele sujeito Estado-juiz, vamos estudar agora as partes. Então, começando agora o estudo de sujeitos processuais, as partes, vamos analisar alguns pontos principais, tanto para autor quanto para réu. Primeiro ponto, as partes têm deveres gerais, deveres normalmente decorrentes da boa-fé do artigo 5º e do princípio da cooperação do artigo 6º. Os principais deveres das partes vêm em vários artigos do CPC, tanto na parte geral do CPC, quanto na fase de conhecimento, quanto em recursos, depois em execução. Também existem deveres das partes em procedimentos especiais, mas aqui em TGP, o primeiro grande artigo de dever da parte vem o artigo 77. 77 traz um rol exemplificativo de deveres das partes e, de qualquer maneira, de qualquer um que atue no processo, não apenas como parte em sentido estrito. Vem lá o 77 e fala, por exemplo, no inciso 1, dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade. Inciso 2, não formular pretensão, pedido, ou apresentar defesa quando souber que claramente aquele seu ato não tem fundamento. Inciso 3, dever de não produzir provas e não praticar atos desnecessários ou a declaração ou a defesa do seu direito. Inciso 4, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final. Decisão jurisdicional provisória é aquela que dá vulgarmente chamada liminar, a tutela provisória. E a decisão final também, seja sentença ou em grau de tribunal, o acórdão. E não criar embaraços à efetivação das decisões. Inciso 4. Inciso 5 do 77. Declinar no primeiro momento que tiver para falar nos autos seu endereço residencial ou profissional no qual ele vai receber intimações. Então tem que declarar na sua primeira petição, o autor na petição inicial, o réu na sua petição de contestação, o seu endereço pessoal, profissional, inclusive endereço eletrônico. Inciso 6 fala não praticar inovação ilegal no estado de fato ou direito do bem objeto do litígio. Então você não pode inovar, modificar a estrutura de um bem objeto do litígio, objeto ali do processo. O artigo 78 traz uma regra, assim, chega a ser até curiosa, é proibido o emprego de expressões ofensivas nos escritos apresentados. Então, basicamente, você não pode xingar, não pode falar palavrão, não deveria ser rude. Se vai discordar, discorda da outra parte com educação, com elegância, com cordialidade, já que o exercício da profissão do advogado, a gente tem todo lá um rito, uma liturgia, e não só por ser advogado, mas basicamente no trato com qualquer pessoa, seja um serventuário de cartório, juiz, membro do Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria, enfim. Basicamente, educação, empatia, cordialidade já deveriam ser a regra geral. Mas infelizmente a gente precisa de um artigo para isso. Mas vejam, como regra geral, não deve-se empregar palavras injuriosas ofensivas quando desnecessárias. Mas há alguns casos em que a gente infelizmente vai ter que escrever ali um palavrão, alguma coisa assim. Quando? Quando, por exemplo, você tiver que narrar um fato e a narrativa daquele fato seja essencial. Então, por exemplo, pense numa ação de danos morais e você vai pedir indenização pelos danos morais sofridos por uma ofensa. Aí tem que narrar qual foi a ofensa, ou tem que transcrever qual foi a ofensa, ou colocar o print ali da imagem que traz a ofensa, a transcrição de um diálogo, alguma coisa em rede social, um e-mail, um discurso, enfim. Aí nesse caso você tem que transcrever exatamente o que aconteceu, tá? Mas isso é exceção e não a regra geral. Responsabilidade das partes. As partes, além de terem esses deveres gerais, têm responsabilidade que a gente chama por dano processual e também tem responsabilidade por despesas processuais. Responsabilidade por dano processual, danos decorrentes de uma má atuação processual que alguém cause no adversário. Artigo 79 e seguintes falam da chamada litigância de má-fé. Todo mundo tem direito ao ataque, todo mundo tem direito à defesa. Contraditória, ampla defesa, na parte do réu, e direito de ação, entre aspas, ataque, autor. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Todo mundo tem direito de ação nos dois lados da moeda, como pretensão, pedido, ataque, e o outro lado da moeda que é a defesa, contraditória, ampla defesa, ok?
Mas vejam, você tem que exercer o direito de ação não de forma abusiva. Quando, eventualmente, um autor ou réu exercer o direito de ação, seja a pretensão, o pedido, seja a defesa de forma abusiva, vai estar violando os deveres do artigo 77 e incorrendo numa técnica chamada litigância de má-fé. São mais condutas processuais, abusos do direito de ação, que lá no artigo 79 em diante, para a fase de conhecimento, se chama litigância de má-fé. Por exemplo, o artigo 80 também num rol exemplificativo, então não é um rol exaustivo, pode ter uma outra hipótese que não se enquadra ali e ser considerada litigância de má-fé. A gente tem, por exemplo, o artigo 80 fala: considera-se litigante de má-fé aquele que, inciso 1, deduz, ou seja, apresenta, uma pretensão, um pedido, ou uma defesa contra um texto expresso de lei, ou contra um fato em controvérsia. Então, quando o cara entra, sei lá, com um objetivo claramente legal, pedindo algo que claramente não seja legal. Inciso 2, quem alterar a verdade dos fatos, quem colocar um documento falso, mentir sobre como um fato aconteceu, tá? Alterou a verdade dos fatos, configura litigância de má-fé. Inciso 3, quem tentar usar do processo para conseguir um objetivo ilegal. Inciso 4, opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Inciso 5, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Inciso 6, provocar incidente manifestamente infundado. E finalmente vem o inciso 7, fala interpor recurso com um intuito manifestamente protelatório. São aí as condutas de litigância de má-fé, num rol exemplificativo. E uma vez praticada uma conduta de litigância de má-fé, o que o juiz tem que fazer? Ele pune. E qual é a punição pela litigância de má-fé? Nós temos essa responsabilidade civil por dano processual. As punições são, em primeiro lugar, nós podemos ter uma sanção sempre obrigatória, que é a imposição de uma multa. O artigo 81 fala que quem praticar um ato de má-fé, no final da fase de conhecimento, pode ganhar uma decisão, normalmente a sentença, com a condenação em litigância de má-fé. E a condenação é uma multa que vai de 1 a 10% sobre o valor atualizado da causa. Então você pega o valor da causa, que é o valor do processo, vamos pensar assim, um pedido de cobrança de 30 mil reais. E aí o sujeito litiga de má-fé, ele não tinha esse direito, mente, finge que tinha, etc. Está pedindo 30 mil reais, valor atualizado da causa, você pega lá o pedido, data em que fez o pedido e atualiza até a data da sentença. E na sentença em que o juiz vai julgar improcedente o pedido desse autor, porque ele mentiu, ele não tinha o direito, ou está pedindo algo claramente contra um texto de lei, além de ter improcedente o pedido de crédito de 30 mil atualizado até a data da sentença, ainda de 1 a 10% de multa por litigância de má-fé. Além da multa, pode ser que a litigância de má-fé cause prejuízos à outra parte. E se a outra parte sofrer prejuízos pelo processo indevido, a gente ainda tem a possibilidade dessa chamada sanção aí eventual. Além da multa, de 1 a 10%, nós podemos ter uma indenização. O juiz pode condenar o litigante de má-fé a indenizar os prejuízos que o seu adversário processual tiver sofrido em razão da litigância de má-fé daquela parte. E esse valor da indenização, o artigo 81, parágrafo 3º, é fixado pelo juiz, e se não for possível ver de plano, ou seja, de imediato, qual é o valor do prejuízo, o juiz determina lá uma liquidação por arbitramento, ou seja, que se tragam provas para que consiga apurar realmente qual foi o valor do prejuízo. Exemplo, um sujeito sendo indevidamente processado, ele perdeu um negócio, perdeu um cliente, perdeu uma oportunidade de algo, sofreu algum tipo de prejuízo, comprova lá qual foi o prejuízo pelo processo indevido, em que isso lhe causou algum prejuízo material ou moral, e aí você tem a indenização pela litigância de má-fé. Além dessa responsabilidade por dano, existe também a responsabilidade pelas despesas processuais. Aí vem o artigo 82 e seguintes do CPC. Despesas processuais. Os processos têm um custo. A gente tem que remunerar o juiz, temos que remunerar os serventuários da justiça, as contas lá para manter o prédio do fórum em funcionamento, sistema eletrônico, manutenção, servidores. Então pense a quantidade de gasto público que envolve manter a estrutura, o aparelhamento do Poder Judiciário. Uma média aí de 90 milhões de processos para uns 210 milhões de brasileiros, tá? Quase a cada 2 brasileiros no processo. Enfim, a gente tem Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Militar, Eleitoral, enfim. Então a gente tem vários ramos da Justiça Tribunal Superior, segunda instância. Para manter tudo isso, parte, claro, do orçamento, grande parte é o orçamento, seja estadual ou federal, mas a gente tem também um valor que as pessoas têm que pagar para entrar com o processo. E essas são as chamadas despesas processuais. As partes têm que custear os atos que praticam. E o primeiro ato que se pratica é o protocolo da petição inicial. O autor
redige a petição inicial, protocola para iniciar um processo. Esse primeiro ato, os atos de pedir, têm que ser remunerados através de pagamento de custas, taxas e emolumentos, vulgarmente chamadas despesas processuais. Você preenche uma guia aqui no Rio de Janeiro, Justiça Estadual, eles chamam, por exemplo, GRERJ, Guia de Recolhimento do Estado do Rio de Janeiro, e varia lá o valor, tem um percentual sobre o valor do pedido, então se a ação tem um valor menor, se paga menos custas, se a ação tem um valor maior, se paga um valor maior de despesas. Alguns estados têm um mínimo, a maior parte dos estados tem um teto, tá? Aí você entra com uma ação trilionária, não vai pagar também 1 trilhão de custas. Tem um teto máximo, um valor máximo para ser pago a título de despesa processual, enfim. Os atos têm que ser custeados. E você tem que antecipar o pagamento do ato que quer. Então, quando for entrar com a petição inicial, já tem que ter pago as custas. Quando for entrar com recurso, já tem que pagar as custas do recurso. Quando for pedir perícia e o perito for trabalhar, o perito já tem que ser pago antes. Então, veja que a regra geral, o dever de arcar com as despesas processuais vem no artigo 82, olha. Se a parte não for beneficiária da gratuidade de justiça, ela deve adiantar o pagamento das despesas processuais dos atos que forem praticar, do início da petição inicial até a sentença, também na execução e também no recurso. O pagamento, como regra geral, deve ser antecipado. Artigo 82, parágrafo 1º. Se o ato for requerido por Ministério Público ou pelo juiz, o pagamento cabe ao autor. Então, atos do autor, o autor paga. Atos do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, atos que o juiz determine, aí o autor tem que pagar porque ele está dando causa à ação. O processo existe por causa dele, para chegar até o final aquele ato tem que ser praticado, ele tem que custear. Então pense assim, poxa, se o autor realmente tiver razão, ele já está sofrendo um prejuízo, teve que entrar com o processo e vai pagando os atos do processo, está tendo mais prejuízo. Ele vai ficar, no final das contas, no prejuízo tendo razão, sendo reconhecido o seu direito ou não? Veja que aqui a gente está falando do dever de antecipar o custo do ato. Mas ao final, quando vem a sentença da fase de conhecimento, a sentença que encerra ali depois das provas, etc., alegações finais, vem a sentença e a sentença vai reconhecer quem tem razão, quem tem o direito material alegado. E a sentença vai condenar o vencido, o sucumbente, aquele que perdeu, aquele que sucumbiu, a reembolsar o vencedor todas as despesas processuais. Então o autor vai adiantando o pagamento, num valor histórico, custa tanto a petição inicial, custa tanto honorários do perito, custa tanto esse outro tipo de ato aqui, custou tanto um recurso para reverter uma decisão indevida, e no final vem a sentença lhe dando o ganho de causa. A sentença vai condenar o réu, no meu exemplo, já que o autor, no meu exemplo, seria o vencedor, ainda, além de pagar a indenização principal, enfim, reconhecer o direito qualquer que seja, ainda a pagar o reembolso de todas as despesas processuais, todos aqueles valores pagos pelo autor ao longo do processo. Vejam que só entra nessa responsabilidade de direito regressivo, digamos assim, de indenizar, de ressarcir, as despesas processuais, não necessariamente todos os honorários de advogado. Honorários de advogado eu explico daqui a pouquinho. Então, como regra geral, o ônus é a antecipação do pagamento. Se for Ministério Público ou juiz que determine, autor antecipa o pagamento. Exclusivamente se for honorários de perito, artigo 95. Autor pediu perícia, autor paga. Só réu pediu perícia, só réu paga. Os dois pediram perícia, rateia os honorários do perito, autor paga 50%, o réu paga 50%. O juiz determinou perícia ex officio ou o Ministério Público, quando atuou como fiscal da ordem jurídica, pediu perícia. Artigo 95 vai mandar ratear. Exclusivamente honorários, aí não é o autor que paga, quando é juiz e MP que pede. Não é só o autor. Aqui rateia entre autor e réu, artigo 95. Algumas pessoas especiais no processo estão dispensadas desse dever de antecipar o pagamento. Quem são eles? Fazenda Pública, Ministério Público e Defensoria Pública. Como regra geral, vão protocolando petições sem antecipar esse pagamento do ato. Então, por exemplo, a petição da Defensoria Pública, do Ministério Público, uma petição inicial de uma Fazenda Pública, uma Procuradoria, vem sem o pagamento daquela guia em anexo. Artigo 91 dispensa essa antecipação de pagamento pela Fazenda Pública. Além de Fazenda Pública, Ministério Público e Defensoria Pública, também o particular, às vezes, pode ser dispensado do pagamento dos atos processuais. Quando? Quando ele for hipossuficiente ou vulnerável economicamente. Quando ele fizer jus à gratuidade de justiça, que vem na Lei 1060 de 50 e também no CPC, nos artigos 98 a 102. Daqui a pouquinho, também mais para frente, a gente vê especificadamente gratuidade de justiça. Artigo 82, parágrafo 2º e artigo 85 dizem que
a sentença vai condenar o vencido a pagar ao vencedor as despesas que este tiver antecipado, bem como pagar como se fosse uma taxa a título de honorários advocatícios de sucumbência, que serão devidos ao advogado do vencedor. Então, a parte, no meu exemplo, se o autor tiver razão, o autor for o vencedor, o autor é reembolsado pelo réu de todas as despesas corrigidas monetariamente, atualizadas daquela data, tudo que ele pagou no processo, e o réu é condenado a uma verba extra, honorários advocatícios de sucumbência. E essa verba extra não vai para o autor, vai para o advogado do autor. Por isso chama honorário advocatício, é o honorário do advogado. Então vejam, por exemplo, um contrato de R$10.000 ou uma ação de responsabilidade por dano moral. O réu pode ser condenado, no meu exemplo, em 10 mil a título de dano moral, aí já tem que pagar 10 mil para o autor, mais, sei lá, em R$3.000 a título de reembolso de custas, despesas, então ele vai pagar os 10 mil do dano moral, aí paga, sei lá, mais 3 mil para reembolsar as custas, se o valor das custas foi 3 mil, e ainda paga mais 10% dos 10 mil do valor da condenação para o advogado do autor vencedor, tá? Ele vai pagar ainda mais de 10 a 20% do valor da condenação. Então veja, um cara condenado em 10, às vezes paga 15. Ele paga lá os 10 mil da condenação principal, mais 3 de reembolso das despesas e mais 10 a 20% a título de honorários advocatícios. E esses honorários só para o advogado do vencedor e não para a parte vencedora. Honorários advocatícios são chamados honorários advocatícios de sucumbência. Eles decorrem do outro ter perdido. Então são honorários de sucumbência porque perdeu, o perdedor tem que pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor. Ainda que o autor seja advogado em causa própria, por exemplo, o autor não tem advogado, é devido a essa verba. Honorários advocatícios de sucumbência vem no artigo 85. O parágrafo 2º diz que esses honorários variam de 10% a 20%. Então o juiz na sentença condena o vencido a pagar de 10% a 20%, levando em conta a complexidade da ação, o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, o tempo de duração do processo. Então ele escolhe lá de 10% a 20% do valor da condenação. Se não tiver condenação explícita, 10% a 20% sobre o valor do proveito econômico. Não tendo um proveito econômico claro ou não sendo possível mensurá-lo, 10% a 20% do valor atualizado da causa. Então, no meu exemplo, foi uma condenação em R$10.000, 10% a 20% sobre 10 mil. É uma ação que não tem um valor próprio, é uma obrigação de fazer que não pode se expressar economicamente. Mas o autor teve que colocar um valor da causa. Você não tem condenação em dinheiro, mas teve um valor da causa, 10% a 20% sobre o valor da causa ou um benefício econômico. 10% a 20% de benefício econômico, agora pense ao contrário. O réu ganhando. O autor pedia 10 mil contra o réu. Perdeu, sentença de improcedência. Sentença de improcedência, o autor não vai ganhar 10 e o réu também vai ganhar 0. Ele só está ganhando qual o benefício dele? É não pagar os 10 mil. Então, condenação não tem. Exatamente, tem a não condenação. Né? A réu não foi condenado a pagar nada. Então, se não tem condenação, você não tem como botar 10% de condenação. Mas você pensa, o réu está tendo um proveito econômico? Sim. O advogado dele, réu, conseguiu que ele, réu, não pagasse 10 mil. Então, o réu está tendo um proveito econômico. E do proveito econômico que o réu tem, o advogado dele tem direito a ganhar de 10% a 20%. Então, um autor que faz um pedido contra o réu e o pedido é julgado improcedente, aquele autor tanto não ganha os 10 mil que ele pediu, quanto ainda ele vai ter que tirar do bolso dele e reembolsar ao réu todas as despesas dos atos que o réu teve que pagar no processo, e mais pagar para o advogado do réu de 10% a 20% desse valor, desse benefício econômico que o advogado do réu trouxe para o réu. O artigo 85, parágrafo 6º, fala que esses critérios se aplicam qualquer que seja o conteúdo da decisão, se essa decisão que julga o pedido improcedente seja uma decisão que julga o pedido, o processo sem resolução do mérito. Nós temos honorários não só na fase de conhecimento, essa sentença que encerra a fase de conhecimento. Quando vamos para a execução, tem novos honorários advocatícios de sucumbência para a execução, mais honorários para o advogado na outra fase, na fase seguinte que é a fase de execução. Causa em que fazenda pública seja parte e principalmente seja vencida. Quando a gente fala de fazenda pública em processo, poder público em juízo, Estado, União ou município, ou uma autarquia pública, ou algum ente com natureza pública, a gente tem artigo 85, parágrafo 3º e artigo 85, parágrafo 5º. 85, parágrafo 3º e 5º mostra que quando é fazenda pública, nós não temos de 10% a 20% de honorários advocatícios para a fazenda pública ou contra a fazenda pública. Nós temos faixas.
5 faixas, 85, parágrafo 3º. Que lembra muito até as faixas do imposto de renda. Olhem só. Não os valores, mas o fato de ter faixas ali, que se ganha de quanto até quanto é que tem que pagar, tá? Então vem o inciso 1 e fala assim, os honorários, quando for fazenda pública parte, inciso 1, mínimo de 10% e máximo de 20%. Quando o proveito econômico ou valor da condenação for até 200 salários mínimos. Uma causa contra a fazenda até 200 salários mínimos, o juiz condena de 10% a 20%. Agora vem o inciso 2. 8% a 10% e não mais de 10% a 20%, só 8% a 10% no que for de 200 a 2.000 salários mínimos. Inciso 3. Só de 5% a 8% no que for de 2.000 a 20.000, não reais, 20.000 salários mínimos. Vem inciso 4. 3% a 5% no que for acima de 20.000 salários mínimos até 100.000 salários mínimos. Inciso 5. De 1% a 3% de honorários no que superar 100.000 salários mínimos. Então vamos lá, um sujeito ganhou 200.000 salários mínimos contra a fazenda pública, aí já vem o parágrafo 5º, que se aplica, inclusive, contra a fazenda pública quando ela perder, mas você vai fatiando, você vai pagando por partes. Então o cara ganhou 200.000 salários mínimos contra a fazenda pública, uma super indenização lá contra a fazenda. Vai condenar a fazenda pública a pagar para o advogado dele já 10% de 200.000 salários mínimos? Não. Como é que é? O advogado desse autor que ganha um processo contra a fazenda pública, qual vai ser a remuneração dele? Ele vai ganhar de 10% a 20% sobre 200. Então ele vai ganhar de 10% a 20% sobre 200 salários mínimos. Aí você abate 200 salários mínimos daqueles 200.000 salários mínimos. Vai sobrar 199.800 salários mínimos. Estou tentando fazer aqui uma matemática de cabeça rápida, tá? Aí dos 199.800 salários mínimos, você vai para a segunda faixa. 8% a 10% no que for de 200 a 2.000 salários mínimos. Então, você pega mais de 2.000 salários mínimos, desses 2.000, só 8% a 10%. Aí abate mais 2.000. Então, você já bateu 200 na primeira faixa, mais 2.000. Agora está 2.200 salários mínimos a menos. Aí você pega aquela condenação da fazenda em 200.000 salários mínimos e abate 2.200. Aí vai para a terceira faixa. O advogado só vai ganhar de 5% a 8%, abatendo até 20.000 salários mínimos. Aí no 20.000 salários mínimos, 5% a 8% de honorários. Aí você vai para a quarta, vê quanto sobra e vai para a quarta faixa. Vê quanto sobra e vai para a quinta faixa, tá? Então não é direto do valor total de 10% a 20%. Quando é fazenda pública, se fatia nessas faixas de acordo com percentuais variando de acordo com o valor da condenação da fazenda pública ou do proveito econômico contra a fazenda pública. O artigo 85, parágrafo 11, diz que na fase de conhecimento, que é de 10% a 20%, e agora não mais fazenda pública, esqueçam fazenda pública, a regra geral, particular contra particular, de 10% a 20% na sentença, o 85, parágrafo 11, fala de algo que é chamado de sucumbência recursal. Cabe majoração de honorários à medida que alguém for recorrendo e continuar perdendo. O 85, parágrafo 11 fala: a sentença não encerra a fase de conhecimento. O eventual condenado pode recorrer. Aí ele prolonga a fase de conhecimento, levando o processo através de recurso para o tribunal. E aí pode entrar com recurso para a segunda instância, depois recurso para o Tribunal Superior. Ok. Chega no final dessa cadeia recursal, finalmente a decisão transita em julgado. Aí acaba a fase de conhecimento. A fase seguinte, a fase de execução. Diz o 85, parágrafo 11, para tentar desestimular recursos indevidos. Esses honorários para o advogado podem ser majorados até o máximo de 20% para a fase de conhecimento, em grau recursal. Então pensem, o juiz na sentença, em vez de dar 20% de uma vez, ele só deu 10% para o advogado do vencedor. Aí o réu perdedor entra com a apelação, recorre da sentença. Continua perdendo, a apelação negada a provimento. O desembargador pode falar, bom, aqueles honorários de 10 eu vou ampliar para 15. Então o advogado do réu e o réu tivessem pensado melhor antes de entrar com um recurso indevido que eles provavelmente fossem perder. Aí perdeu a apelação, o réu continua perdendo, eleva os honorários de 10 para 15. Vamos supor que depois lá na frente vai entrar com recurso especial para a STJ e perca o recurso especial para a STJ. Vai vir o quê? Pode perfeitamente o ministro da STJ ampliar de 15% para 18% o valor dos honorários desse advogado do vencedor, até o limite máximo de 20% até o final da fase recursal. Quando a gente tem uma sucumbência chamada de recíproca, parcial ou equivalente, nós não temos compensação. Vou dar um exemplo que vai ficar muito claro. Artigo 85, parágrafo 14. Os honorários são direito do advogado, têm natureza alimentar, tendo os mesmos privilégios, não interessa, e o finalzinho fala assim, sendo vedada a compensação de honorários em caso de sucumbência parcial. Vejam só,
Lembrem que os honorários são para o advogado do vencedor. Então, dou exemplo, ó, o autor ganha contra o réu R$ 10.000, no meu exemplo, danos morais, ok. O advogado do autor vai ganhar de 10% a 20% dos 10 mil, beleza. O autor perdeu tudo, só o réu é vencedor. O autor pediu 10 mil contra o réu, em procedência absoluta do pedido, só o réu é vencedor. O advogado do réu vai ganhar de 10% a 20% do proveito econômico do réu, o 10 mil que ele deixou de pagar, ok. E se o autor pede 10 e ganha 5? O autor pede 10 mil de danos morais contra réu, advogado do autor pede 10, advogado do réu pede 0, e no final dos contos o juiz dá uma sentença salomônica lá do rei Salomão, meio a meio, R$ 5.000. Nós temos chamada sucumbência recíproca ou parcial, ou equivalente, ou proporcional, enfim. Tanto o autor quanto o réu perderam em proporções mais ou menos equilibradas. No meu exemplo, tá? 50%. Na verdade, os dois são ganhadores e os dois são perdedores. Alguém perdeu sempre em parte. O autor perdeu em 5, porque ele pedia 10 e só ganhou 5, então ele deixou de ganhar 5, ele perdeu em 5. E o réu condenado em 5 está perdendo 5. Então nós temos sucumbência recíproca. O que acontece? Em relação às despesas, elas são calculadas proporcionalmente rateadas. Se o autor pagou 3 mil de custas e o réu pagou 2 mil de custas, se eu somo 3 com 2 dá 5, cada um tem que pagar 2,5. A responsabilidade pelos custos do processo, cada um fica 2,5. Então o cara que pagou 3 tem que ser indenizado ali em 500, para ficar 2,5 para cada um, né? Em despesas processuais. O autor pagou 3, réu pagou 2, você soma, dá 5, divide por 2, o autor só tinha que ter pago 2,5, então o réu vai ter que indenizar ele 500 sobre as despesas, ok. Em relação aos honorários, quanto aos honorários não há compensação, porque os honorários não é autor contra réu, é réu contra autor, não há mesmos credores e mesmos devedores. O credor de honorários não é a parte, é o advogado da parte. E aí você não compensa. Cada advogado tem que receber o seu dinheiro, tem que receber o seu honorário de sucumbência. Então, o advogado do autor, que fez o autor ganhar 5 mil, o réu tem que pagar para ele, advogado do autor, 10% a 20% dos 5 mil benefício econômico do seu cliente. E o advogado do réu, ele também não trabalhou bem, ele conseguiu que em vez de 10 só pagar 5, então ele é vitorioso em 5. Então o autor vai ter que pagar para o advogado do réu 10% a 20% sobre os 5 mil, que é o valor da vitória lá obtida pelo advogado do réu. Então vejam, vai vir 5 mil, o réu condenado em 5 mil, ele paga 5 mil da condenação dos danos morais lá, sucumbência recíproca, tem ainda que indenizar o autor em R$500, no meu exemplo de custas, vem mais 500 para o autor, então vem 5.500. O advogado do autor vai receber 10% a 20% desses 5 mil, então ele tem que pagar mais de 10% a 20% sobre os 5 mil para o advogado do autor. O réu não recebe dinheiro nenhum, mas o advogado do réu vai receber dinheiro, quanto? 10% a 20% do benefício econômico, dos 5 mil que ele fez o seu cliente não pagar. Aí o autor paga ao advogado do réu 10% a 20% sobre os 5 mil. Pode parecer meio difícil, meio confuso numa aula teórica sobre o tema, mas quando você pega um processo concreto, dá para fazer uma tabelinha ali e ninguém se perder e ver quem tem que pagar o quê, para qual parte, em qual percentual, em qual valor atualizado. Pode haver caso de sucumbência majoritária ou significativa, artigo 86, parágrafo único, fala assim: se uma parte decair, perdeu numa parte mínima do pedido, a vencida em proporção significativa deve responder por inteiro pelas despesas e honorários. O cara pediu 100 mil, ganhou 99. Você não pode falar que tem sucumbência recíproca, que tem perdas recíprocas. O cara pediu 100 mil, ganhou 99 mil, o réu vai ter que reembolsar 100% das custas e o réu vai ter que pagar de 10% a 20% de honorários para o advogado do autor. O autor não tem que pagar nada desse milzinho que faltou no meu exemplo para o advogado do réu, porque você tem uma sucumbência majoritária. O réu perdeu muito na maior parte. Então ele é considerado processualmente o total perdedor em relação a despesas e honorários de sucumbência. Os honorários de sucumbência, eles são do advogado, têm natureza alimentar pela súmula vinculante 47 do STF. É direito autônomo do advogado, então uma coisa é o crédito do cliente, outra coisa é o crédito do advogado sobre honorário de sucumbência. Vem no artigo 23 do Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906 de 94. Garante esse direito do advogado autônomo, que pode inclusive ser executado separadamente. Uma coisa é o cliente executar o seu crédito, outra coisa é o advogado executar os seus honorários contra o adversário. Súmula 306 da STJ. Artigo 85, parágrafo 14 do novo CPC reitera que os honorários são direito do advogado, têm natureza alimentar
Eventualmente, o advogado, em vez de receber como pessoa física, ele pode pedir para receber como pessoa jurídica, por exemplo, se ele for sócio de um escritório, é o parágrafo 5º. Por que ele não quer receber como pessoa física, pessoa natural, e sim como sociedade de advogados? Pensem, imposto de renda. Vai pagar menos imposto de renda se for pessoa jurídica. É possível pedir para receber como pessoa jurídica. Esses honorários advocatícios sucumbem a esse artigo 85, parágrafo 15. 85, parágrafo 17, mesmo quando a parte não tiver advogada, for advogada em causa própria, ele tem que receber esse percentual de 10% a 20%. 85, parágrafo 17, eu já havia falado antes. 85, parágrafo 18, fala que, caso a decisão transitada em julgado seja omissa, a parte pode entrar com uma ação autônoma para pedir honorários. Se o juiz dá uma sentença errada, se esquecendo de condenar o vencedor a indenizar, a pagar os honorários, esses honorários podem ser pedidos numa outra ação, é o que fala o parágrafo 18. E aí a gente tem basicamente algumas últimas observações para fazer aqui a respeito de despesas. Vamos lá. Em primeiro lugar, quando o advogado é defensoria pública, e defensoria pública eventualmente pode ser vencedora ou vencida, e a defensoria pública contra Estado, ou contra o ente que a remunera. Súmula 421 da STJ fala: os honorários de sucumbência não são devidos à defensoria quando ela atua contra uma pessoa jurídica de direito público ao qual ela pertença. Então pensem só. Alguém, uma pessoa natural, processo, exemplo de gravação, o Estado do Rio de Janeiro. Então eu, Bruno, sei lá, alguém processasse o Estado do Rio de Janeiro. O réu é o Estado. Autor, pessoa física. E essa pessoa física seja hipossuficiente, vulnerável economicamente e precisa de um advogado defensor público, não um advogado privado. Aí você tem um defensor público estadual processando o Estado. O defensor público estadual pode ser o advogado dessa pessoa que processa o Estado, sem problema nenhum. Quem vai defender o Estado? Um procurador do Estado. Ok. Esse autor ganha o pedido contra o Estado estava errado contra ele, cometeu um ato ilícito, alguma coisa, o cara ganha a ação contra o Estado. O particular ganha a ação contra o Estado. O juiz vai condenar, além da condenação principal, vai condenar o Estado em 10% a 20% para pagar a defensoria pública estadual? Não, porque você teria confusão do direito civil, aquele fenômeno em que se confundem na mesma pessoa credor e devedor em igualdade de condições. Porque pensem, se é Estado do Rio de Janeiro e a defensoria pública estadual, e na defensoria não iria para o bolso do defensor, pessoa natural iria para o órgão defensoria pública, vai sair um dinheiro do Estado para entrar num órgão defensoria pública que não teria personalidade jurídica própria, então o Estado estaria pagando para entrar no bolso do próprio Estado. Ele estaria pagando algo que ele mesmo vai receber. Você tem confusão, Estado como devedor e Estado como credor. Se for o mesmo Estado, eu falei assim, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro processando o Estado do Rio de Janeiro. Seria diferente, por exemplo, se fosse uma Defensoria Pública da União Federal numa ação contra o Estado do Rio de Janeiro, alguma coisa assim, tá? Ou então uma outra Defensoria Pública de outro Estado, por exemplo, do Estado de São Paulo, processando o Estado do Rio. Aí você não tem confusão, você não tem um devedor Estado do Rio de Janeiro e, por exemplo, credor Defensoria de São Paulo. Aí não tem confusão, tem sim que condenar em honorários. Vocês só não condenam honorários, o Estado só não é condenado em honorários quando perde, quando o advogado da parte vencedora que litiga contra o Estado é a Defensoria Pública do mesmo Estado. Isso é o que significa a súmula 421 do STJ. Gratuidade e Justiça, artigos 98 a 102. E Lei 1060 de 50, muito mais antiga que o Código de 2015, então a gente fala primordialmente do Código de 2015. Vamos lá. Beneficiário de gratuidade e justiça pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica, brasileiro ou estrangeiro, o que importa é que tenha insuficiência de recursos. O artigo 98 fala que se engloba nessa gratuidade, ou seja, nessa dispensa do dever de pagar determinadas despesas, incluem as custas, taxas e emolumentos, as despesas processuais e também os honorários advocatícios de 10% a 20%. Então o hipossuficiente, quando perde, ele praticou os atos sem antecipar o pagamento, perdeu, não tem que reembolsar os atos do devedor, as despesas do valor dos atos do vencedor, e ele não tem que pagar os 10% a 20%. Mas quando eu falo que não tem que pagar, tecnicamente a gente tem que pensar. Ele até é condenado a reembolsar, mas a exigibilidade da obrigação de reembolsar e pagar os honorários fica suspensa. 98, parágrafo 2º. A condenação em gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário da gratuidade pelas despesas processuais e honorários.
Então, conceder gratuidade e justiça não afasta a responsabilidade de ter que pagar. Mas o que acontece? Quando vier a sentença condenando a reembolsar despesas e pagar honorários 10 a 20, a sentença tem que condenar, apenas o credor, autor no meu exemplo, não vai poder executar. A exigibilidade fica suspensa. É uma condenação, mas é uma condenação que não produz efeitos. Não produz efeitos por quanto tempo? Artigo 98, parágrafo 3º. Durante 5 anos, essa exigibilidade pode ficar suspensa. Então está condenado, mas não tem que pagar. Não tem que reembolsar, por exemplo, um réu beneficiário de gratuidade e justiça e o autor ganha contra o réu tem que pagar a obrigação principal. Os 10 mil de dano moral, o réu tem que pagar. Se vai ter patrimônio, se a execução vai se frustrar, não importa. Mas condenado vai poder entrar com uma execução contra esse réu cobrando o valor da obrigação principal. Só que esse réu beneficiário de gratuidade e justiça, ele só não vai pagar, apesar de condenado, durante 5 anos, não vai pagar, o reembolso das despesas processuais e o mais 10 a 20% de honorários. Mas a obrigação principal ele tem que pagar. Então o autor pode executar o réu buscando algum patrimônio penhorável dele lá na execução. Então, só a condenação em despesa e a condenação em honorários é que fica com a exigibilidade suspensa, e não a condenação ao direito principal. Fica suspenso durante 5 anos. Se dentro de 5 anos ele melhorar as condições econômicas dele, exemplo, começou a trabalhar, virou sócio de uma empresa, tem um negócio crescendo, ganhou uma indenização, sei lá, ganhou na loteria, alguma coisa assim, recebeu algum dinheiro de herança, algum patrimônio, foi objeto de uma doação, alguma coisa, qualquer que seja, melhorou sua condição financeira, deixou de ser beneficiário de gratuidade e justiça nos 5 anos, cai a suspensão da exigibilidade e esse credor dele pode executar e cobrar o reembolso das despesas e os 10 a 20% dos honorários advocatícios. Então essa, entre aspas, isenção processual, com essa exigibilidade suspensa, dura no máximo 5 anos, mas pode ser revogada a gratuidade em até 5 anos. Se der os 5 anos e a condição econômica do sujeito continua a mesma, ele não melhorou, continua beneficiário, extingue-se o direito do vencedor, após 5 anos, de cobrar esse reembolso de despesas e os honorários de 10 a 20%. Então o devedor é condenado por um prazo máximo de 5 anos. Deu os 5 anos, continua em situação econômica precária, cai o dever dele de reembolsar despesas e honorários. Forma e o momento de requerimento, o artigo 99 diz que o autor pode pedir na petição inicial, o réu pode pedir na contestação, o terceiro pode pedir na sua petição quando entra. O sujeito pode passar a ter uma vulnerabilidade, uma hipossuficiência econômica só no meio do fim do processo, então pode pedir lá numa petição no meio do processo dali para frente, pode pedir em grau de recurso, em qualquer petição se pode pedir gratuidade e justiça. Até a petição na qual você peça gratuidade e justiça, as anteriores, claro que você tem que antecipar o pagamento das despesas delas. Pressupostos e requisitos para se obter a gratuidade e justiça. Insuficiência de recursos para pagar as verbas do processo e ainda sustentar com o mínimo necessário a subsistência digna dele e da sua família. Então a pessoa tem que demonstrar que ganha pouco, e o pouco que ele ganha é para sustentar ele e a família, aquele sujeito e a família, e se tivesse que pagar as despesas processuais não teria como, seria com prejuízo da própria subsistência com o mínimo necessário à subsistência digna. Então se não tem um valor, não tem uma tabela, não tem um percentual, varia caso a caso, o juiz vai pensar em quanto é a renda do sujeito, quanto são as suas despesas, e se ele acha que sobra realmente ou não para pagar as despesas do processo. O juiz, se tiver dúvida, artigo 99, parágrafo 2º, e quem pede tem que firmar uma declaração, chamada declaração de pobreza na prática forense, alguns falam mais tecnicamente declaração de hipossuficiência ou declaração para fins da gratuidade e justiça, a parte assina, e se o juiz tiver dúvida se aquela declaração realmente o sujeito está forçando uma barra ou não, se ele está mentindo, se ele está exagerando, o juiz pode pedir comprovação sobre a situação econômica, artigo 99, parágrafo 2º, para ver se tem realmente insuficiência de recursos ou não. Artigo 99, parágrafo 3º, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência feita por pessoa natural. Pessoa física sempre tem que trazer comprovação da sua renda. Pessoa natural, supostamente, você não precisaria trazer um contra-cheque, uma carteira, uma CLT, uma CTPS lá, se você é seletista, uma carteira de trabalho, ou declaração do imposto de renda, enfim. Pessoa natural, basta trazer essa declaração assinada de insuficiência de recursos, assinada de próprio punho, há uma presunção relativa de veracidade dessa declaração. Se o juiz não se satisfizer com essa declaração, aí que ele pede a comprovação das condições do sujeito. Ter advogado particular por si só não impede ganhar a gratuidade e justiça, artigo 99, parágrafo 4º,
Às vezes o advogado pode estar advogando de graça para aquele sujeito hipossuficiente. Então o fato de ter um advogado particular por si só não impede a gratuidade da justiça. O benefício pode ser indeferido, deferido e depois ter um contraditório, artigo 100. O benefício, uma vez deferido, pode ser revogado, artigo 100, parágrafo único. E cabe recurso tanto contra o deferimento quanto o indeferimento da gratuidade. Indeferida a gratuidade, você não obteve, cabe agravo de instrumento de imediato, artigo 101. Indeferido em primeira instância, agravo de instrumento direto, porque você não vai poder continuar litigando, porque vão exigir o pagamento. Se o sujeito realmente não tiver condições e a decisão estiver errada, agravo de instrumento imediato para o tribunal, ou do deferimento supostamente indevido, aquele sujeito ganha gratuidade, não paga nenhum ato, e o adversário dela pode recorrer do deferimento indevido quando? Em apelação ao final. Tá? Então, ora cabe agravo de instrumento, ora cabe apelação. Vou cortar esse vídeo aqui para não ficar muito mais longo do que ele está, e a gente termina os próximos tópicos aí no vídeo seguinte, próximos tópicos de processo. Espero que estejam gostando dessa série de vídeo, agradeço a companhia, muito obrigado.